E aí, gente, na Science aqui. No episódio de hoje eu vou falar sobre duas ferramentas com relação a Fundamental Analysis. Lembra que a diferença de Fundamental Analysis para Technical Analysis é que o foco da primeira é mais nos dados financeiros da empresa, né? Dados palpáveis com relação à empresa, reportes financeiros, questões com relação à inovação, pouco que ela tem pesquisa e se realmente ela tem probabilidade de crescer. Empresas como, por exemplo, a Samsung, Apple, Microsoft tem muito investimento em pesquisa. Então, essa ferramenta se chama Business Quant. Eu tô usando a versão trial. Tem a versão que você tem que pagar por mês, né? Mas a versão trial já mostra tudo que tem. Então, qual que é o foco aqui? Eu tô pegando aqui a maior empresa de semicondutores, acho que do mundo, em Taiwan. Taiwan é uma ilha perto da China. E basicamente aqui a gente tem o preço da ação com o Directional Moving Average. A gente já viu que é uma forma de technical analysis aqui. Aqui a gente pode colocar o Price per Earnings, o crescimento em Price per Earnings ao longo do tempo, que é esse azul. E por semestre, o, que é o preço da ação por ganhos, preço da ação por shares, pelas shares que a empresa tem. Vou deixar aqui no preço, você pode mudar o ano também, né? É interessante que eles têm aqui os prós e cons da empresa. Então, por exemplo, essa é uma empresa industrial. Então, você lembra do livro que do episódio que a gente falou sobre o Warren Buffett? Quando ele fala sobre cash flow, né? E future cash flow, por exemplo, ou free cash flow, que é eu creio que em português é o fluxo de caixa, né? O fluxo operacional de caixa foi de 50 bi, ele tá falando aqui, e que isso é bom para cobrir o débito contínuo de 30,53 bilhões. Só que falou também que, ainda assim, o cash flow, ele tem que ser, porque é uma empresa industrial, né? Aplicado muito em pesquisa e desenvolvimento, né? E questões de investimento para você reduzir custo e coisas do tipo, né? Para você manter sua competitividade com outras empresas, porque a área de semicondutores com relação a chips e coisas do tipo, cara, pesquisa continuamente. Você tem que ter é, caras com doutorado para cima, mestrado para cima com relação à área química, com a área com relação à física, né? Porque você tem efeitos, somente agora com os chips de menos de 11 nanômetros, né? Que você tem que lidar com efeitos de quantum tunneling, né? Na parte de física quântica. Você tem chips muito pequenos e cada vez mais você precisa de pessoas dessas áreas para fazer as coisas irem além do status quo, né? Não é só questão industrial, mas também de pesquisa. E muito do cash flow nessa área industrial precisa ir para isso, né? Cash flow com relação à cobertura de pagamentos de dividendos e, e nos cons, né? Essas coisas eu acho bem interessante. Aqui a gente tem algumas métricas que tem como você olhar com relação a essa empresa. Você pode colocar Apple, Tesla, qualquer empresa você pode pôr aqui. Tem aqui, por exemplo, o custo com relação ao faturamento ao longo do tempo, por semestre. O lucro bruto antes de impostos, né? A margem bruta ao longo do tempo. Eu não sei se esse gráfico aqui tá certo, mas de 2016 para 2024, aqui no caso é diminuição no lucro, né? Bruto, pelo que parece. A margem, na verdade, né? Ativos intangíveis e anuais também. O inventório é aumentado bastante. Aqui é o inventório em processamento, né? Coisas que estão sendo processadas. Por exemplo, chips que estão é, continuamente sendo processados. Que é um ativo, né? O inventório com relação a bens finalizados, né? Pontos para venda. Não é que nem o mercado de comida que você tem um tempo de shelf life da comida, né? Que pode demorar para vender, né? Então, precisa de uma liquidez rápida. E também matéria-prima, crescimento de matéria-prima e partes, suprimentos com relação a as partes aqui dessa cadeia de produção.
Tem o faturamento líquido também, que aumentou ao longo dos anos, que é uma coisa boa. Outra coisa que é interessante é a estatística empregatícia, que é aumentada aqui desde 2021. Não necessariamente isso daqui é bom. Depende. É que pode ser uma sinalização que a empresa está crescendo. Ela precisa de mais empregados e coisa do tipo, né? Aqui no caso ao redor do mundo, parece que a maioria é de Hsinchu Science Park, em Taiwan. Depois Southern Taiwan Science Park, que estão no norte e no sul desse parque aí, científico. Depois China, depois Taiwan de novo. E aí América do Norte. Então eles têm pegados em milhares, né? Em várias regiões do mundo, né? Coreia do Sul também, Europa, Japão. Na Europa, não sei se é na Alemanha, enfim, não mostrou exatamente. Mas daqui é interessante. Os dados que a gente viu no LinkedIn, que isso aqui já mostra de uma forma mais detalhada, né? Aqui é o tanto de faturamento por setor, por região, na verdade. Então, eles ganham mais nos Estados Unidos, por mais que eles tenham mais empregados no Taiwan e na China, né? Então, o mercado deles é nos Estados Unidos, na China. Lembra que é de semicondutores, né? Então, por isso que a China até que estava querendo Taiwan para si, esse mercado que é tão importante para os Estados Unidos, que opera não só em computadores celulares, mas todo tipo de equipamento eletrônico. Ele também tá, tipo, os Estados Unidos é o principal comprador de Taiwan, né? Então tem uma questão política com relação a, e se a China dominasse Taiwan? Fazesse o seu, entre aspas não, né? O seu socialismo ali, dominar a empresa de semicondutores, e poderia ter mais pressão aí com relação política, né? Com relação essa exportação com relação aos Estados Unidos, né? Então, sempre tem que lembrar, né? Big business, big politics. Quanto mais uma empresa é grande, mais em política ela tá envolvida. Não tem como fugir. E tem geopolítica também. Mais que seja uma empresa privada. É, isso é uma coisa que é tão simples e que alguns discordam, né? Mas enfim. Questão de. Acho que aqui é mensuramentos de tipos de microchips, né? Em vendas. Aqui parece que o maior tá sendo um de 5 nanômetros. Tem um de 7 nanômetros. O que são nanômetros, né? É o tamanho dos transistores, né? Transistor, antigamente, cara, era o tamanho de um monitor. Era grande, assim. Ele dava, tipo, maior que a sua mão, por exemplo. Hoje em dia, ele tem nanômetros, né? Tipo, um transistor é menos que um fio de cabelo, né? Então, quanto mais transistores, mais rápido o chip é. É claro que quanto mais transistores também, você tem que lidar com questões de eficiência, de capacidade aritmética, de capacidade de processamento lógico no chip. Não é simplesmente ter mais transistores e já era. Tem que ter também uma questão lógica com relação ao tamanho do chip, com relação à comunicação de chip, dos microchips entre si. Essa eficiência nunca é 100%. Então, quanto mais a eficiência cresce, né, melhor. Mas dá pra ver que os chips com menos nanômetros, que aumenta a capacidade computacional de um PC, estão sendo mais vendidos, né? E eles são os principais nisso. Assim como Holanda, Liechtenstein. Mas é incrível que esses países pequenos, eles focam nessas áreas específicas e conseguem bastante dinheiro, né? Então, os chips tanto de 7 e 5 nanômetros são os mais importantes. Tem de 11 também, enfim. E no caso, em bilhões, né? 629 bilhões em 2023. E eles exportam pro mundo todo, né? Principalmente nos Estados Unidos, como a gente viu. Aqui, com relação ao longo dos anos, suas principais fontes de faturamento. Dá pra ver que 2020 era 7 nanômetros o que era vendido, com 394 bilhões de faturamento. Esse negócio de 5 nanômetros até é recente. Até eu não sabia que já tinha 5 nanômetros sendo vendidos, né? Até tem um pouco tempo atrás estava em 11.
Os caras já estavam falando finalmente o chip de 7 nanômetros. E agora os caras já estão faturando pra caramba com 5 nanômetros, né? Com relação a microchips. Dá pra ver aqui que o faturamento com 5 nanômetros é o maior, com 508 bilhões. Em 2022 e 2023, 629 bilhões. Então, porque pegam o de menos nanômetros, porque é melhor. Então, é óbvio, né? Então, tem um crescimento com relação a isso. E tem como você exportar isso aqui para Excel também, tentar fazer aplicar outros métodos estatísticos para analisar esses dados também. Em comparação com outras empresas, né, no mesmo setor, como por exemplo a Nvidia, que tem um market cap maior, com 3 mil, não, 3 trilhões, 267 bilhões. Eu posso dizer que a Nvidia, ela tá no mercado também em relação a placas de vídeo, com relação a coisas que não necessariamente tem a ver com microchips apenas, né? Com semicondutores apenas. Então, assim como a AMD, enfim, você tem fabricação de coisas que não tem a ver com microchips em si, somente na parte de exportação para microchips, mas coisas pré-prontas com relação a itens que pessoas que jogam jogos compram, edição de vídeo, enfim. É mais pessoa que joga jogo. O crescimento da Nvidia é proporcional à quantidade de jogadores de PC que aumentaram nos últimos anos. Então, se você entender esse mercado de games há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, visse quais seriam os maiores players com relação a fornecimento de placas de vídeo, que é mais caro que coisas como monitores e coisas do tipo, e que demandam uma certa pesquisa e desenvolvimento maior. Já conseguiria ver que a Nvidia ia pra frente, né? Então, o que importa nisso, com relação ao crescimento da Nvidia, por exemplo, é o conhecimento de mercado com relação ao prospecto de mercado que ia crescer. Então, é óbvio que com as pessoas pegaram a época dos games, né? De ouro, né? Que não foi na época da Nintendo. Perdão, não foi na época da Nintendo. Super Nintendo, foi na época do PlayStation 1. Quem pegou essa época e percebeu que as pessoas que eram crianças naquela época se tornaram adultos e agora jogam videogames com frequência e gastam mais com videogames, você veria que esse crescimento no mundo todo faria a Nvidia crescer. Isso também proporciona também oportunidades para empresas de semicondutores também. Não tô dizendo que só a empresa de games se facilita, a indústria de games facilita com placas de vídeo, porque servidores usam placas de vídeo, empresas usam para rodar tanto servidores na nuvem quanto servidores próprios. Só que, no geral, no mercado, ao menos fora de B2B, fora de business to business, a Nvidia cresceu muito por conta disso. Então, são fatores também no B2B quanto no B2C. B2C é business para consumidor, né? O EV é aqui para ativos, né? Acho que eu tenho que pegar aqui só pra minha cola. É o Enterprise Value, o valor da empresa, que é a capitalização de mercado mais débito menos dinheiro. Eu não sei se é o cash flow que é dado aqui. Esse dinheiro ao longo do tempo vai saindo, vai tendo diferenças temporais. Então você tem essa equação para ativos, uma divisão. E aí você tem a média da indústria, dá pra ver que o deles é 0,888. Por débito, aquela mesma equação por débito, o valor da empresa, né? Pelo EBITDA, que é o faturamento antes de impostos, taxas, juros. Você pega muito crédito, né? Você tem que pagar esse crédito. Você paga do seu faturamento, né? Obviamente. O market cap, coisa do tipo. O price per book value. E você consegue tudo ver aqui os gráficos, né? Com relação a isso. Pra todos esses tipos de coisas que eu acho bem interessante. Você consegue ver a mudança ao longo do tempo. Como eu disse, o EBITDA não é tão importante, mas é bom você ter esses dados, né? O CAPEX, que também é outro. Acho que aqui eu tenho que pegar a equação. Eu li num livro ontem sobre isso. Um livro do Robert Schiller. CAPEX Equation. O CAPEX é o PPE
Propriedade, planta e equipamento, balanço atual, menos o anterior, mais depreciação atual. Então são coisas físicas com relação, por exemplo, a uma indústria. Então, obviamente, você tem gastos com relação à propriedade, a equipamento, a fabricação de chips, né, essa empresa de Taiwan. Eles têm que também entender a amortização também. Então, esse é o CAPEX. E daqui para ver aqui o CAPEX no último ano, nos últimos 3 anos. Dá pra ver aqui 0,92. Nos últimos 5 anos dá pra ver que o CAPEX foi bem menor do que a média da indústria. E essa média da indústria é bem importante com relação a fluxo de caixa, né? Também tem aqui o quanto eles têm de dinheiro continuamente, e o valor, e no geral tá positivo com relação à indústria. Enfim, com relação a dividendos, crescimento nos últimos 5 anos, a mudança nos últimos 5 anos. Aqui com relação a dividendos, né? O quanto eles cobrem de dividendos ao longo dos. Deram de dividendos ao longo dos anos, né? A média aqui é 99,68%. O pagamento de dividendos ao longo dos anos, parece que 2022. Não, provavelmente na tensão pós-Covid, né? Na crise pós-Covid. Acho que daqui já era na época, né? Talvez isso daqui tenha afetado o pagamento de dividendos. Ainda não voltou totalmente, né? Com relação anteriormente, mas eles pagam dividendos, né? Lembrando que não é porque uma empresa paga dividendos que ela vai ter maior valor de mercado no futuro. Também tem outras coisas, né? Vendas por ação, coisa do tipo. Tem outros dados aqui na direita com relação à liquidez, como por exemplo, ativos com relação a utilidades. Aí você tem um gráfico aqui, eu acho que não tá mostrando. Cash payout com relação a pagamentos, coisas do tipo, né? Times interest, que tem a ver com juros, pagos a um certo tempo. E questões de profitabilidade, né? Que é o mais importante é a margem bruta. Assim, a margem bruta não é tão importante quanto a líquida, obviamente. E tem setores que você perde muito na parte líquida porque você tem muito imposto no setor, ou você tem muita depreciação de repente. A depreciação nem tanto. Questões com relação ao investimento, enfim, isso altera muito o resultado final da empresa. Então, o faturamento líquido é o que importa. E é esse daqui. Então, tem crescido ao longo dos anos. Só que aqui desceu um pouco também. De 40 para 4,3. Não é uma diferença tão grande, não. Às vezes esses gráficos dão uma visão que isso aqui é muita coisa, né? Mas não foi uma mudança tão grande. E a margem do EBITDA, enfim. Isso só da empresa de Taiwan, hein? Você pode fazer isso daqui pra Tesla, por exemplo. Vamos mudar aqui? Só pra não ficar a mesma coisa. Mas você pode ver, por exemplo, aqui, caso dessa empresa de Taiwan, as questões com relação ao faturamento ao longo dos anos. Você pode ver um gráfico aqui com relação a isso. Só que esse gráfico tá estranho, porque se você for ver, foi de 10 bilhões em 2020 para 24 bilhões. Então cresceu o faturamento ao longo dos anos. Então esse gráfico acho que é o contrário, não entendi muito bem. Então, 24 bilhões, na verdade, ele é 2024. Então esse gráfico tá ao contrário. Não sei se é um erro, né? Então tudo isso aqui, na verdade, tá crescendo, né? Foi de 4 bilhões em 2020, por exemplo, com relação a custos em relação ao faturamento, para 13 bilhões. Então, no caso, não use o gráfico no momento. Tá meio bugado, pelo menos no meu computador, né? Se mexe no seu. Não é assim. Gastos em pesquisa e desenvolvimento, que é importante. Você tem que ver. E foi de 826 milhões em 2020 para 1,67 bilhões. Então, por que uma empresa gasta mais em pesquisa e desenvolvimento? Porque pesquisa e desenvolvimento é uma coisa que demora e nem sempre dá resultados de curto prazo. Mas é para você realmente ter um leverage no mercado com relação a outras empresas. Quando você já tem um faturamento alto, você já consegue um setor de pesquisa consolidado com pesquisadores bons ali na área, enfim, que é a área de pesquisa privada. Pra quem acha que a área de pesquisa privada não dá grana,
Cara, estão gastando 1,67 bilhões em pesquisa privada. Talvez com setores de pesquisa nos Estados Unidos também, coisa do tipo. Então, é, cara, isso é uma mentira, né? E o setor privado não tem lugar pra pesquisadores, né? É que só tem lugar pra pesquisadores que realmente têm resultados, né? A pessoa nunca publicou um artigo, nem um livro, e não fez nada substancial no mercado. Aí não tem como dar certo, né? Aí é outra área, com relação à pesquisa acadêmica, né? Aqui com relação a EBITDA, crescimento de EBITDA ao longo do ano, de earnings per share também, crescendo. Enfim, tudo isso daqui é importante. E de faturamento líquido, né? Foi de 3,88 bilhões para 10,2 bilhões em 3 anos. 4 anos, na verdade, né? Tem aqui os ativos, passivos, o equity de shareholders, né? O equity de acionistas, que cresceu de 55 bilhões em 2023 para 126 bilhões. É... Isso aqui é um mercado muito crescente, tá? Não é toda empresa que vai ter tantos dados bons assim, né? E além disso, tem alguns reportes aqui com relação a, a empresa. Então são reportes recentes com relação a, a dados da empresa, né? Acho que tem que vir por aqui, talvez. Com documentos da empresa, coisa do tipo. Porque aqui eu tenho que ficar pesquisando, então eu vou deixar pra lá. Calma. Eles estão dando desconto pra mim se eu comprar o serviço deles agora, né? Enfim. Bem, esse daqui foi o da Taiwan, né? Cara, esse site serve pra qualquer tipo de ação. Então eu posso pôr aqui Tesla, por exemplo. Não serve pro mercado Forex, né? Mas. Então tudo que eu mostrei antes, você pode também pesquisar para qualquer empresa. Então são aqui o preço com relação às ações, o Directional Moving Average com relação às ações. Aqui é a mesma questão da Taiwan, é o setor também industrial, a Tesla, com relação à produção de carros. Eles produzem, né? Então você tem uma questão de fluxo de caixa que não é tão relevante. Nossa, aqui com relação ao fluxo de caixa operacional, que tá falando aqui que nem cobra direito. As atividades de investimento chegam até a dar um valor negativo, né, de 15,99 bilhões, dando menos 0,91, um dividido pelo outro. É algo normal no setor industrial, né? Então você, pegando a visão de Buffett novamente, do livro que a gente citou anteriormente, cash flow no setor industrial não é relevante. Então, mesmo que tenha um cash flow negativo, não necessariamente é importante nesse setor industrial e outros setores que a gente citou anteriormente. Então, aqui ó, atividade de investimento de 15,99 bi provém um suporte baixo para pesquisa e desenvolvimento. Esse investimento não necessariamente é em pesquisa e desenvolvimento, que chegou a 4,36 bilhões, o que é mais de 3 bilhões em relação, praticamente, né? Lembrando de Core do Taiwan. A gente viu que na empresa na semicondutores de Taiwan, eles gastam 1,67 bilhões em relação à pesquisa e desenvolvimento. A Tesla gasta bem mais, 3 bilhões a mais praticamente. Só que tem uma relação de investimentos com pesquisa e desenvolvimento que dá um fator negativo. Mas como a gente viu, nesse setor você tem que ter muito investimento continuamente. Novas fábricas, novas questões com relação a máquinas. Então é uma área que você tem que constantemente estar aprimorando os seus ativos com relação à produção, principalmente. O free cash flow também falou que é baixo. Como eu disse, cash flow não é tão importante. Então todas essas questões são importantes. O que é importante aqui, por exemplo, é os ganhos de operação, né? E não cobriram muito por depreciação. E depreciação e tanto amortização são coisas importantes em relação a uma empresa, né? Então, é algo relevante. Tem também aqui os pontos positivos em relação a isso, mas normalmente é com questões com relação a cash flow. Algo que ele falaram que, isso, que é forte com relação, por exemplo, à base de ativos de 119 bilhões e cobrem bem o débito.
e com assets aí que eles têm, a Tesla, como a gente viu anteriormente, tem várias questões de security, título do governo, contratos com o governo, no caso, na SpaceX, né? Mas enfim. Aqui a gente tem aqueles outros dados também, por exemplo, a gente pode ver coisas que foram entregues com relação às suas às vendas, né? Versus produção. Então, obviamente, a produção superou as vendas por o que foi entregue, mas dá pra ver que tem um gap aqui de somente 1 milhão do que não foi entregue. Fica de inventário, né? Aqui anualmente, o que foi entregue e o que foi produzido. É claro que tem um excedente e um surplus de carros, por exemplo, que ficam parados prontos para venda posterior, né? Pensa no quanto de tempo um carro fica numa concessionária, por exemplo, mais ou menos isso. Questão de estatística de empregos aqui, número de empregados e faturamento por empregado. Não sei se isso é útil. Nem todo tipo de dados é útil, né? A margem de lucro, dá pra ver que baixou um pouco, só que é o lucro bruto. Por segmento, a questão de energia, porque eles vendem coisas de energia também, serviços. Esses serviços é de software. Eu nunca tive um Tesla, eu nunca entrei no Tesla, mas eles têm um software, tem tecnologia na nuvem, tanto com relação a, por exemplo, eles conseguem saber onde está cada Tesla, a tecnologia na nuvem deles. Questões com relação ao funcionamento do próprio carro, que eles atualizam continuamente. Então o Tesla ele tem um serviço na nuvem, tem um software por trás. Não sei se eles usam o Amazon Web Services ou Google Cloud, enfim. Todo mundo que usa serviço na nuvem é de terceiros, né? Mas eu acho que eles usam o serviço da Amazon, né? Então eles têm um software que roda na nuvem, que funciona para todos esses carros, né? Então eles operam também na área de software. Obviamente, o carro deles opera com inteligência artificial, eles são da área de software também. E de pesquisa e desenvolvimento nesse tema. Com relação à depreciação por exemplo, do carro da Tesla Model X e Model S. Então, ao longo do tempo tem uma depreciação desses carros. Aqui não é tanto, porque não é que nem, tipo... Por exemplo, você pode pensar na depreciação de um carro do modelo 2015 para hoje. Então, a depreciação e a amortização é associada até pessoalmente, né? Uma empresa, né? Você tem o carro e ao longo do tempo diminui o seu preço de mercado por ele ter carros mais recentes sendo lançados. Então, sempre o carro do ano, né? O modelo 2024 ou 2025 vai ser melhor que o de 2000, por exemplo. Então, um carro de 2000 ele tem uma depreciação muito alta com relação a outros carros. Mesmo que de repente o carro passou por... É que se o carro passar por algumas modificações, ou tunada é diferente, né? Mas enfim, aí é outra coisa com relação ao preço, que aí tem uma relação de preço mais abstrata, né? Você pega um Uno, né? Ou um Gol, e você coloca nitro, né? Você coloca... acho que é óxido de nitrogênio, né? Você coloca rebaixamento, pintura, aí só o preço do que você fez já dá um valor maior no carro, por exemplo. Mas você não faz nada no carro, ele tem uma depreciação. Também porque com relação à amortização, com relação a peças, depois de um tempo começa a dar problemas. O fato de ser usada a quilometragem, enfim. Tem várias questões assim. Aqui são o faturamento. E foi de vendas e serviços. Eu creio que sejam serviços na nuvem. Então, energia e... Eu não sei o que é automotive leasing, mas o foco aqui é vendas. Setor de vendas de carros. Principalmente em Xangai, na China. Perdão, depois dos Estados Unidos. 21 bilhões, mais ou menos um pouco menos que a metade do que os Estados Unidos. E em outros lugares, 29 bilhões, que é bastante coisa. Não sei se é na Europa. Enfim. É que tem. O mercado tá se ajustando ao mercado de carros elétricos, né? Mas eu creio que o futuro, principalmente com essas coisas de impacto climático, blá blá blá, isso aumenta a capacidade de pessoas quererem carros elétricos. E até governos têm essa visão. E por isso eu creio que no futuro, não que a gasolina vai acabar,
Eu não creio que a produção de energia vai conseguir. Por enquanto que tem poucos conseguem, mas conseguir dar o suficiente pra gasolina deixar de ser um asset relevante, que é um derivado do petróleo, né? É um dos derivados do petróleo. Como o diesel, enfim. E mesmo versões de gasolina alternativa biológica, né? Etanol da vida, também não conseguem suprir o, o mercado de energia de transporte suficiente. Também que tem questões também com relação ao petróleo em barcos, questões com relação a aviões que não vão mudar. Essa vinda de carros desse tipo. Tem carros movidos a hidrogênio, que tem também problemas de explosão. Então, tem que ter problemas a serem resolvidos, que por enquanto não foram, né? Provavelmente ninguém que tá num carro que pode explodir. Só que assim como resolveram problemas com relação à segurança de carros autônomos, talvez um dia resolva com relação a carros movidos a hidrogênio. Outra fonte de energia, né? Bem que eu não sei se o suprimento de hidrogênio vai conseguir, por exemplo, mesmo com questão de eficiência do uso do hidrogênio em si, suprir o suficiente para ganhar da gasolina. Então, no fim, a gasolina, a diesel, suas derivadas aí, etanol, vão continuar valendo porque é muito. O suprimento, a oferta necessária, perdão, a demanda necessária é muito grande. E essa questão de conseguir suprir a demanda é diferente. Então, é mais como ter outros mercados que são alternativos. Essa é a minha visão de curto, de médio e longo prazo, na verdade. Aqui, de novo, faturamento por região, Estados Unidos, Xangai na China e outros lugares, né? Esse chinês gosta de carro autônomo, né? E até porque o mercado da Ásia é o principal, na verdade. Empresas lá com relação a isso. Não tem umas comparações de empresas aqui, como a da Tesla, a Toyota, pra ver que a Tesla tá ganhando mais que a Toyota. Em questão de market cap. O price per earning ratio tá maior também, price per shares. A Toyota que é bem assim, de longo prazo, né? Mais que a Ferrari. É você que gosta de Ferrari. O market cap deles é maior. Mais que a General Motors. Mais que a Honda. Mais que a Ford. Por isso que as ações deles são tão boas, né? Os dados da Tesla são muito bons. Eu não tô recomendando a Tesla, tá? Mas os dados da Tesla são muito bons. Aqui em questão de Enterprise Value, né? Lembrando que a equação. Vou voltar aqui. Capitalização de mercado, que a gente já viu como calcula anteriormente. Mais débito, menos dinheiro. E aqui é importante, porque o dinheiro aqui o cash flow da empresa não é tão grande. Naturalmente, nesse setor. Tem que investir bastante. Mas é bem baixo com relação à média do mercado, né? Só com débito eles conseguem gerenciar bem. Mas com relação a ativos, com relação à média do mercado de price per book value, a gente já viu como calculou anteriormente. Price per earnings, enfim, price per shares, relativamente baixo. O capex também é baixo. E tem a ver com depreciação também. A gente já viu anteriormente. A equity não é baixo, que é importante pro cara que é acionista. Que é equity? Não, não é equity, não. Onde é dinheiro com relação a equivalentes de crescimento. Não é equity. Eu li com T ali, mas enfim. Tem nada a ver com equity. Acho que aqui não tem nada a ver com equity. Aqui tem que ter relação com crescimento. A depreciação é uma coisa muito, muito grande na Tesla, pelo que parece, né? Com relação a diversos tipos de assets que eles têm. Crescimento de dividendos, eles não pagam dividendos. E EBIT. Acho que na verdade é EBIAT. Acho que CI é de assets, talvez. Vamos ver. EBIAT Equation. Eu acho que só amortização. De amortização, então. Não sei se tá errado ali, né? É. O certo é EBITDA, né? Ou EBIT. Não sei se EBIAT. O A de amortização, né? E de impostos. E de juros, enfim. Aqui dividendos, como a gente viu, eles não pagam. Vendas por ação relativamente alto, né?
Aqui o EBITDA em si, margem de EBITDA, margem de lucro bruto, que diminuiu ao longo do tempo. E eles tiveram um faturamento líquido bem grande aqui na 2023. Mas pra ver que eles tiveram maior anteriormente, né? Pode ter várias razões pra isso aí. Agora, coisas que a gente já viu anteriormente no Financial Report da Tesla, mas aqui a gente tem mais dados, né? Com relação ao crescimento do lucro, né? De 1,23 bi para 5 bi em 2024. O custo desse lucro, desse faturamento, né? Foi de 4,75 bi para 20 bi. Então eles estão gastando mais. O faturamento em si, 5,99 bilhões ou 6 bilhões em 2020, em março de 2020. E em setembro de 2024, 25, né? Então um crescimento aí de 21 bilhões, praticamente. 21? 21. 21, mais ou menos assim. Em pesquisa e desenvolvimento, nossa, foi um crescimento muito alto, mais do que a da Taiwan. A Taiwan tava tendo, acho que vai ter mais que isso, 2020. Aquela empresa que a gente viu de Taiwan. Então, em pesquisa e desenvolvimento, eles foram de 324 milhões em 2020 para 1,4 bilhões. Na verdade, não é muito. Mas eu acho que eu vi ali em cima 3 bilhões, 4 bilhões. Eu vi lá em cima. Não sei se eles mudaram agora em 2025, mas é bastante grana. Não aumentou mais que Taiwan, não. Essa pesquisa provavelmente é muito em hardware, inteligência artificial, coisas do tipo. Então, de novo, empresas gastando bilhões em pesquisa e desenvolvimento e elas estão contratando pesquisadores com mestrado para cima nesses temas, né? Somente inteligência artificial é um mercado que, para quem é da ciência da computação, matemática, física, tem um grande mercado aí. E esses dados já mostram isso, né? E ver quantas empresas estão gastando nisso. O EBIT, que é, no caso aqui, só o faturamento depois, antes dos impostos, que foi de 18 milhões para 277 bilhões em 2024. Então, e realmente, nos últimos anos que a Tesla cresceu mais, né? Nos últimos 10 anos, assim. Aqui isso tá desde 2020, né? Então são uns 4 anos aí. Mas enfim. O faturamento depois dos impostos. Com relação a juros, estava negativo em 2020, né? Então, o gasto em juros, então você precisa de crédito, né? Para operar seu fluxo de caixa na empresa. Estava negativo em 2020. Eles conseguiram fazer ficar positivos a partir de 2020, dezembro, mas depois ficou negativo de novo. É normal. A empresa sempre. As empresas continuamente elas estão em débito, principalmente inicialmente. O YouTube demorou pra, acho que não sei quantos anos pra conseguir. Acho que nem sei se saiu ainda. De sempre tá devendo, né? Mas sempre pegando crédito também, né? É bom pros bancos. E de faturamento líquido foi de 68 milhões em 2020 para 2,1 bilhões líquido, né? Depois dos impostos. Então, você vê, antes dos impostos era 277 bilhões. E, no caso, o, o líquido é 2,18 milhões. Significa que eles pagaram aí uns. Vou arredondar pra 20 aqui pra 80. Quase 60 aí milhões. 60 bilhões de impostos. Com esses dados aqui, né? Em 2024. Em setembro de 2024, no caso. E aqui não é por ano, né? É por semestre. Aí você soma. Por exemplo, 2020, 2020, 2020. São 4 semestres. Na verdade, 4 trimestres. E aí você tem. Você soma isso daqui, né? Então, se eu arredondar esses dois para 1 bilhão, fica 1, 2, 3,25, mais 1,50. Então, quase 5 bilhões aí. Então, 4 na verdade. 4. Isso aqui não conta aqui 2021. No ano, com relação a custos de operação. Em pesquisa e desenvolvimento foi um pouco mais de 1 bilhão.
2020. Entendi agora. Esse valor final é só de um semestre. Então, em 2023, não, 2024, eles gastaram em pesquisa e desenvolvimento 2, 3, mais de 4 bilhões. Isso aplica para Taiwan, né? Porque eu olhei só para setembro. Na verdade, tem que somar aqui. Todos esses dados, na verdade, você tem que somar com relação ao faturamento, por exemplo. O faturamento é 2024, você soma 21 mais 25 mais 25. Então, no caso, 50 mais 21 vai dar 71 bilhões. Com lucro bruto de quase 4, né? Vou arredondar para 4 aqui. Vai dar 8 ponto alguma coisa. Mais 5. Então, em bilhões. Então, basicamente isso. Tem aqui os assets deles. Ao longo do tempo. Que cresceram também bastante. A receber investimentos de curto prazo. Não fizeram investimento de curto prazo de 2020 até 2021. Inventário também cresceu ao longo do tempo. Em bilhões. Então, débito de curto prazo aqui, o passivo, né? Os débitos atuais, né? Por exemplo, 2020 foi de 11, 23, 36, 16, 50, alguma coisa. Mais de 50 bilhões, no caso. Não vai dar 50 bilhões, não. São, até 2020, são 4 só. Então não, era quase isso daí. Quase 50. Você tem que fazer a soma também dessas partes aqui em milhões, né? E aí você tem também contas a pagar, o débito de longo prazo também. E outras questões aqui. Total e aqui é o total de passivo, né? Total de ativos e passivos que você tem que somar esses 4 e subtrair dos passivos, né? Só os ativos menos os passivos. E o equity shareholders, né? Que cresceu bastante. Foi de. Aqui tem um gráfico, né? Só que ao contrário. Foi de 9,7 bilhões para 69 bilhões. Então, tem o cash flow statement. Que com relação a, acho que posse deles das ações, né? Ações vendidas, por exemplo. Compradas e vendidas. Quem os principais detêm ações é o Elon Musk e o Lawrence Joseph, que eu acho que é o General Manager da empresa. E outros tem menores, né? Por quem é lá dentro, tá? Se eu for ver, como a gente viu em outro aplicativo, no CoinFi, no último vídeo, a BlackRock tem bastante ações ali, Vanguard, enfim. E vendidas. Dá pra ver que o James Murdoch foram os que mais venderam. Na verdade, ele comprou e vendeu. E o Elon Musk aqui é que ele vendeu também. Mas não foi comprado, né? Só vendeu. E aí tem aqui com relação a reportes, coisas do tipo, né? Que a gente não vai ver aqui. E essa é a Tesla, né? Então é uma análise detalhada. Eu recomendo essa ferramenta, né? Eu posso colocar aqui Apple, por exemplo. Vamos Netflix, uma empresa diferente. Eu posso ir na Netflix aqui e analisar os dados da Netflix. Então, é uma empresa interessante. Pode pôr qualquer empresa, né? Não necessariamente Netflix. Posso pôr Itaú aqui também. Aqui. O cash flow não é tão importante na Netflix, porque o maior custo da empresa, eu creio, é a questão do serviço na nuvem de streaming deles. Com relação a software, coisa do tipo. Mas na verdade o custo deles também principal é fazer filmes, né? E pagar pelas coisas que eles têm que não é deles, né? Filmes que não são deles, que eles têm que pagar. Não sei se é mensalmente ou anualmente. Então, tem coisas aqui com relação a pagamento. É interessante que as métricas dependem da empresa, né? As métricas aqui mudam de empresa para empresa. Até tem outras coisas aqui que a gente pode ver, ó. Tem vários dados aqui. Mas os principais aqui são
Por exemplo, o pagamento médio por membresia, 228. É médio, tá? É provavelmente do mundo todo. Pagamentos anuais. Por região, aqui a gente tá na América Latina. Pra ver quem paga mais é a Europa. Provavelmente por causa do euro, né? Você faz a cotação com relação ao dólar. Não sei. Obrigações contratuais. São obrigações que dão bastante dinheiro, 46 bilhões. Com relação a filmes que eles têm, séries que eles pagam pra ter ali na plataforma deles. A Prime também tem isso. Que eles não fizeram, né? Eles têm que pagar. Mas que eles fizeram, obviamente, não precisa. Custo por novos membros, né? Aqui dá pra ver que abaixou aqui nessa época, 2022. Depois voltou ao normal. Questão de empregados. ah, Custos por assets. Por custo por faturamento, né? Coisa do tipo, né? O maior mercado é nos Estados Unidos, na Europa. Depois é a América do Latina e Pacífico. Na América Latina foi 4 trilhões, pelo que parece, né? Bilhões? É bilhões. É difícil ler esses números aqui. Deixa eu ver o faturamento deles rapidinho. É, cara, a gente tá falando de bilhões. O faturamento deles em 2024 foi. Deixa eu arredondar pra 10 tudo aqui pra ficar mais fácil. 2024 só tem 3 aqui. Vamos pegar 2023. Vou arredondar pra 10. Então, 10, 20, 30, 40 bilhões, praticamente. Então, no ano, né? Aí você tem questões de margem de lucro. E desenvolvimento é mais inteligência artificial também. Eles não precisam gastar tanto em pesquisa e desenvolvimento, porque você vê a página, por exemplo, de pesquisa da Netflix. Então, tem aqui Netflix AI Research. Então, eles têm uma página de pesquisa, né? Então, eles pagam pessoas para fazer pesquisa para eles. Com relação a não computacional, dados de consumidores, sistema de recomendação. Eles têm um sistema de recomendações muito interessante. Vários artigos aqui com relação, por exemplo, em Reinforcement Learning. Então, eles usam bastante inteligência artificial na Netflix há muito tempo já. Vários temas bem complexos aqui. Em geração de imagens, Netflix é muito boa em inteligência artificial. De várias métricas possíveis e inimagináveis. Publicações que eles fazem com relação à inteligência artificial, né? Isso pra mim é um ponto muito grande da Netflix. Outras empresas também fazem isso. YouTube faz isso, enfim. Então, há áreas aqui, por exemplo, de machine learning, área de insights de consumo, de processamento de linguagem natural, de recomendação principalmente de recomendação, sistemas de inteligência artificial fazem sistemas de recomendação para fazer as pessoas ficarem mais tempo na Netflix e conseguirem recomendar imagens melhores para aparece no Stranger Things, por exemplo. Então, tem até 10 opções de imagem e mostra que é mais favorável para a forma que a pessoa consome. Por exemplo, vamos supor que ela consome só romance. Aí vai aparecer uma imagem de romance em todos os tipos de recomendações de filmes, séries, mesmo que o foco não seja isso. Então, comédia que a pessoa gosta, é assim a mesma coisa. Sempre, porque a imagem, eu concordo pessoalmente que a imagem que tá na capa de uma coisa que você não conhece pode chamar a tua atenção e fazer você é, querer assistir o filme. Então, muitas dessas coisas aqui tem aqui, por exemplo, recompensas de inovação com relação à membresia de longo prazo, né? Você pode clicar aqui e ler mais. Vai ter a pesquisa. São pesquisas acadêmicas, eles publicam esses artigos academicamente. Então, o setor de pesquisa da Netflix ele é muito bom. E eles estão gastando aqui, por exemplo, em 2023 eles gastaram mais de 1,2 ou arredondar para 1,3, 2,6 bilhões aí de dólares, né? Em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, tem aqui outros dados
com relação ao serviço deles, o foco é streaming, obviamente, só streaming. Então, é uma empresa que é simples, você consegue entender certinho. Tem agora os competidores, então eles não têm mais monopólio do mercado. Você tem a Prime Video, tem a Disney Plus. Então, a tendência é que eles percam consumidores no futuro. E aí a questão que eles têm que investir em novas séries, novos filmes que são deles. Já é o foco da Netflix há alguns anos. Pra eles terem mais. Ter mais assim. Diferença, né? Porque a diferença hoje dos serviços de streaming não é os filmes que eles oferecem apenas, mas as coisas que eles oferecem que são novas. E aí tá tudo ligado ao mercado de cinema, né? É uma bosta, recentemente, em alguns contextos. A Marvel recentemente não tá tão boa quanto antes, há alguns anos atrás. O que diminui um pouco a Disney Plus em relação certos públicos que hoje em dia não gostam tanto das coisas que elas estão lançando recentemente. E é assim, a pessoa não vai ficar assinando Disney Plus por muito tempo. Você vai ver todos os filmes que ela gosta de lá. Então, assim, constantemente tá lançando coisas novas. Então, a Netflix, assim, ela tá constantemente lançando coisas novas pra atrair mais pessoas para que elas continuem renovando. Então, a questão é qual que é o custo com relação à produção de filmes, coisas do tipo, para ela continuar crescendo em relação aos seus competidores, com relação à membresia das pessoas, pra elas não ficarem simplesmente, não estarem aí mais pra, pra Netflix em si, né? Eu tenho Netflix, eu gosto, eu uso bastante, mas eu consumo mais as coisas que elas produzem novas, né? Tem o anime que lançou, por exemplo, recentemente, na Netflix, que é o Sakuragi. Netflix. Não é Sakuragi, eu esqueci. Netflix. Ó, aqui são os mais recentes, mas não é esse daqui. Tem o Dandadan, Dandadan, esse daqui não vi. Mas tem um novo. Aqui, ó. É esse daqui com o velhinho. É Sakamoto Days, lembrei. Então, esse tipo de informação é importante para um investidor na Netflix. Ele quer saber o que elas estão lançando recentemente e se é bom. E isso pode fazer a empresa sim ter mais clientes, que pode fazer aumentar seu faturamento, pessoas mais constantemente aqui. E o legal também é a Netflix não lançar as coisas de uma vez. É lançar, por exemplo, novas coisas como essa série do Sakamoto Days, eles estão lançando semanalmente. Isso é bom porque mantém pessoas mais tempo na plataforma. A pessoa que gosta daquilo, ela não tem outra forma de assistir esse anime com a qualidade que a Netflix oferece, embora tenha os sites que estão sendo fechados e tal com relação a isso. E essa é a questão. Só ela oferece esse anime, que é muito bem feito. Então, você consegue manter o consumidor por mais tempo quando você oferece coisas boas. Leviathan, ó. Eu não sabia que ia lançar. Que é um webtoon muito famoso. Então, vários webtoons estão lançando. Devil May Cry, por exemplo. Esse aqui é o Sakamoto Days. Então, esse tipo de informação é importante, porque é isso que faz a Netflix ser. Ter uma importância. Lançou Arcane, por exemplo. Então, esse tipo de coisa, a Netflix, em comparação à Disney e outros, é uma coisa importante, porque, na minha opinião, a Netflix, ao menos nesse começo de janeiro, ela tem coisas mais interessantes que a Disney Plus. Não mais que a Prime Video, que deveria estar aqui também. A, uma das maiores competidoras na Netflix atualmente. Em questão de faturamento, market cap é maior que a Disney, né, a da Netflix. A Disney paga dividendos. É, aqui também tem, por exemplo, a Warner Bros. De 4 bilhões de market cap. Muito menor do que a Netflix. Por várias razões. Entrou agora com a HBO Max, coisa do tipo, né? Eles têm muitos assets, mas eu não sei se eles usam tão bem. Eu não tenho HBO Max, não tem como falar, né? Parece ser um serviço bom. Não tem essa competição, porque as pessoas não podem assinar todos os serviços. Então elas vão escolher uma hora, principalmente quando cresce o preço. E aí o que vale é qual é a tendência no momento que tá fazendo essa empresa de streaming. Então, entenda que a Netflix ela tá num setor que, cara, na minha opinião, depende de questões sazonais.
que a empresa tá oferecendo. E contanto que ela seja mais consistente que outras empresas, ela vai continuar tendo um faturamento grande e não vai ter uma depreciação nos seus assets que, enfim, são as séries, os filmes que ela tem a propriedade, né? Enfim, então você tem que entender não só o reporte financeiro da Netflix aqui. Isso aqui é importante aqui. Mas tem que entender também a visão da Netflix em relação às pessoas, na mídia. E ver o que ela tá produzindo. E o que ela produz é streaming. Qual que é o foco do streaming? Como eu disse, são lançamento de coisas novas, originais e boas. Ela lançou, por exemplo, a série do One Piece, do Avatar. Cara, todas essas séries não tem em outras plataformas de streaming. Uma pessoa que vai assistir em outro serviço vai ser em sites piratas. Mas as pessoas que não usam sites piratas, elas vão usar os serviços de streaming, seja no Crunchyroll ou na Netflix com relação ao anime. E o interessante é que ela não foca só em anime, como o Crunchyroll, que é uma coisa importante. Então, ela atinge muito o mercado quando ela produz coisas de longo prazo. E tem coisas que são assets que estão ali que as pessoas voltam a reassistir. O Avatar da Lenda de Aang, por exemplo, eu já voltei a assistir várias vezes. Tem produções originais que as pessoas voltam a assistir. Elas estão descansadas depois do trabalho, que assistiam a série. E isso faz que a membresia continue crescendo. Então, por isso que eu creio que a tendência da Netflix recente é boa. Só que vamos supor que a produção dos filmes e séries começa a decair. E outros competidores estão saindo melhor. Isso pode alterar a capacidade da empresa de ser bem-sucedida no, no curto, médio, no longo prazo, no caso, né? E na visão de value investing, como eu tô querendo mostrar aqui, você não olha, por exemplo, na Netflix somente para esses dados em si, mas você olha também para coisas que são palpáveis. Então você tem que olhar para isso daqui, por exemplo, a membresia com relação à Netflix, o pagamento anual, o quanto eles pagam por membro com relação aos custos dele, o ticket médio. Então, você tem que saber essas coisas. Só que o ponto central é que, por exemplo, faturamento mensual médio por membresia paga. Pode ver que cresceu ao longo de 2015, teve uma estagnação aqui, teve um crescimento. Mas você tem que saber também até consumir. Se você consome o Prime Video, Disney Plus e a Netflix e outros, ou Apple Plus, que é uma bosta, né? Mas, enfim, HBO Max, você consegue saber qual que tá saindo melhor. Aí você vê os dados depois, né? Que não, só você gostar não é o suficiente, né? De repente, tudo tá indo bem com relação à produção de tudo, mas a questão financeira tá uma bosta. Pode acontecer. Então, você tem que analisar tanto esses dados quanto esse tipo de dado aqui. Claro que o setor de anime é específico, né? Tem vários outros setores que aumentam as assinaturas da Netflix. Mas eu creio que o setor de animes, ele tá crescendo. As pessoas que começaram a assistir anime quando criança, cada vez assistem mais. É um mercado, assim como o de games, crescendo mais e mais. E as plataformas de streaming que têm os melhores vão conseguir esse público. Cada vez mais cresce. E só tende a crescer. Então, esse tipo de coisa que faz uma empresa ser, nesse setor de streaming, ser mais bem sucedida. Eu creio que a Netflix tem feito bastante coisa nesse setor. Em comparação com a Disney, se a gente por pegar aqui a Disney. Eu gosto da Disney historicamente. Eu não creio que recentemente tem sido tão boa quanto anteriormente. Então, se a gente pegar o máximo delas aqui, eu não sei se ela tem sido uma empresa que é tão interessante quanto antes. Então, você compara a Disney pré-Vingadores Ultimato pra hoje, as séries que eles lançaram recentemente, que filmes que não deram lucro. Então, você tem que ver quais. Tem filmes que estão dando lucro. Então, os produtos que a Disney vende. É que a Disney também faz muita licença, né? Ela vende muita licença pra produtos. Produtos que, tipo, não tem como você copiar. Sei lá, Buzz Lightyear, é, coisas com relação a
filmes da Pixar, Toy Story, Nemo. Então você tem um pouco diferente da Netflix porque ela tem venda de coisas que tem a ver com um IP, uma intellectual property, né? Uma propriedade intelectual. E você consegue fazer licenças e você ganha um dinheiro constantemente com isso. O problema é que eles gastam muito dinheiro em filme ruim, em série ruim, que não dá retorno. Aqui, ó, tem pagamento por Disney Plus, né? É, por pessoa que se inscreve, que é menor que a Netflix por enquanto. Em questão de produtos, né? Cresce bastante, então isso que é importante. Vendas de produtos por mês, coisa do tipo. Questões de vendas desses produtos por, por região. Então eu creio que a questão de parques da Disney, né? Que também gera um faturamento de bilhões. Então, a Disney é diferente da Netflix. Então quando você analisa a Disney, você não olha somente para Disney Plus. Você olha para muitas outras coisas de propriedades intelectuais que eles têm e não tem nada a ver com o Disney Plus. Disney Plus é um dos assets da Disney e não o maior. Não sei se é o maior atualmente. Hotéis aqui, ó. Então quanto ela ganha em hotéis? Em milhões. É, questões de faturamento aqui com relação a licenças, né? Eu disse que licenças é uma coisa importante. Questões teatrais, eles ganham bastante. TV, outros e entretenimento em casa, provavelmente Disney Plus. Então, pra ver que em questão teatrais, são sazonais, né? Porque teatro não é uma coisa que você vai todo dia. Mas sazonais eles têm um faturamento aqui em 2023 cresceu um pouco. Então esse tipo de dado, Netflix não tem, porque não tem por que ter. Faturamento por região. É mais nas Américas. Enfim. Os principais concorrentes, que é Netflix, Liberty Media, que eu não conheço, Fox. Então, você pode analisar coisas com relação a EBITDA, com relação a faturamento. Então você vê aqui, por exemplo, em 2020. Vou arredondar pra 20 e 10, quando for próximo. Então, 20 bilhões, mas aqui vai dar 30. Tô arredondando. Então, 30, 45 bilhões de faturamento. Aí tem a margem de lucro bruto e outros dados aqui. O EBITDA, earnings per share. A questão, a questão das ações também, né? Será que a visão das ações da empresa, né? Será que a questão é, será que isso daqui vai crescer no futuro? Porque o, quando a gente fala de ações da Disney, também a gente tá falando da expectativa das pessoas com relação à empresa, a mídia. É uma empresa muito conhecida. E, recentemente, ela não tem lançado filmes bons. Isso altera totalmente as suas ações. Então, as ações da Disney não são movidas apenas por esses dados aqui. Então, elas são movidas por questões que têm a ver com a sua visão do público. O que faz o volume de transações crescer é a visão do público com relação às empresas. Quando ela faz filmes ruins, que não dão lucro, envolvem questões políticas, isso cai. Eu não tô dizendo que é por isso que caiu aqui. Mas que salta, que com certeza cresceu na época da pandemia, lançamento do Disney Plus e coisas do tipo. É óbvio que o lançamento de uma ferramenta como o Disney Plus fez as ações crescerem. Mas a questão é que tem que ver também fatores externos que não tem a ver com isso necessariamente, às vezes. Mas a questão de crescimento futuro tem a ver com isso daqui. Então, tem a Fox, por exemplo, que é uma empresa mais tradicional, a Warner Bros. Também tem questões de licenciamento, a empresa do Harry Potter. A Universal Studios também tem um parque, né? Tem as ações deles aqui. É bem baixo o valor, né? E aí, eu não sei como a questão de cash flow nessa indústria, porque eles também têm que investir bastante. O lucro de cash flow deles é bem assim sazonal, parece, né? Aí tem várias questões aqui. Propriedades por região. Eles têm estúdios também de parques, né? O ganho aqui em redes, né? Networks, na verdade, eu não sei o que é. Tem os estúdios. Acho que networks tem a ver com televisão, né? Não sei. Enfim. Tem os IPs deles, as propriedades intelectuais, faturamento, enfim. Esse é o Business Quant, talvez eu traga outras análises com ele.
Pode pôr qualquer tipo de empresa aqui. General Motors, enfim. Qualquer tipo de empresa. Ele tem versão paga. Como a gente viu, é uma ferramenta muito interessante. Então, é isso. Até o próximo episódio.